Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou começar lendo uma mensagem aqui no canal que é um convite, tá bom, para todos nós aqui. A pessoa mandou esse convite aqui dizendo: que tal estudar as escrituras ouvindo música calma e relaxar? Música Celestial 1.0 é o canal certo para você e você pode ouvir agora mesmo. Te espero lá e desfrute da excelente trilha sonora. Eu entrei nesse canal lá no YouTube, tem excelente trilha sonora mesmo, bem relaxante, tá bom? E a pessoa está convidando a gente a entrar lá no canal dele e se inscrever. Então eu convido todo mundo a entrar lá no canal e se inscrever. O nome do canal é Música Celestial 1.0, tá bom? Eu gostei lá do canal, estou indicando aqui para vocês. Vocês que entrarem lá no canal, coloca uma frase lá, né? Um, nos comentários, diz assim: eu vim pelo canal Escola Dominical Brasil, tá bom? Acho que seria bem legal fazer isso aí. E outras pessoas que assistem, né, essa mensagem comigo aqui, podem mandar comentário, oferecer no canal de vocês também, para que eu possa estar lendo aqui e outras pessoas possam se inscrever no canal de vocês, tá bom? Então, se você tem um canal no YouTube, manda mensagem aqui nos comentários para mim estar divulgando o seu canal também, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo se inscrevendo aí no canal Música Celestial 1.0. Vou pegar o link e vou deixar no final da descrição do meu vídeo aqui, só vocês apertar, ir lá no canal e se inscrever lá, tá bom? Vamos dar uma força aí uns aos outros, é muito interessante isso. Eu vou compartilhar hoje com vocês aqui regras de fé a 2, tá bom? Regras de fé 2. Essa regra de fé ela tem muitos ensinamentos. Ela diz o seguinte: cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Então, começa já ensinando que as pessoas serão punidas pelos próprios erros, não pela transgressão de Adão e Eva, né? Algumas pessoas acreditam que estão sendo punidas agora mesmo, que está nessa terra, que está sofrendo, por causa da transgressão de Adão e Eva, né? Ou seja, por causa que Adão e Eva comeram do fruto proibido, nós estamos sofrendo na terra. De certa maneira, se eles não tivessem comido do fruto, nós não teríamos vindo aqui, porque nós viemos através da queda mesmo. A partir do momento que eles comeram do fruto, eles puderam ter filhos, né? Isso era impossível antes da queda. Então, também se eles não tivessem comido do fruto, nós nem teríamos nascido, né? Provavelmente estaríamos lá no céu falando: ô Adão, vamos lá, ô Eva, vamos aí, come a fruta aí, eu quero nascer, né? Eu quero fazer parte do plano. Então provavelmente nós estaríamos todos ansiosos dessa maneira lá, tá bom? Então foi importante, fazia parte do plano a queda, tá bom, de Adão e Eva aí. Mas eu vou explicar um pouquinho aqui. Primeira coisa que frisou aqui nessa regra de fé é que nós não vamos ser punidos pela transgressão de Adão e Eva. Peguei duas escrituras aqui para exemplificar um pouquinho, tá bom? A primeira está em Deuteronômio 24:16, que diz assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Ou seja, os filhos não vão ser punidos pelos pecados dos pais e os pais não vão ser punidos pelos pecados dos filhos. Outra escritura é em Alma, capítulo 34, versículo 11. Quem está falando é Amaleque. Ele diz assim: ora, não há homem algum que possa sacrificar o seu sangue para expiar o pecado de outros. Expiar é fazer o pagamento pelo pecado de outra pessoa. Ou se um homem assassina, eis que a nossa lei, que é justa, tomará a vida de seu irmão? Digo-vos que não. Certamente, né? Se uma pessoa matou, a pessoa não vai lá buscar, a lei não vai determinar que o irmão daquela pessoa seja morta no lugar ali daquele irmão que merece a pena de morte ali, no caso, em um lugar onde tem a pena de morte. Então a lei vai requerer a vida daquele que tirou a outra vida, não a vida de um parente ou de alguém ali, né? Então fala que não pode, né, uma pessoa sofrer em lugar de outra pessoa ali a punição. Então cada um vai sofrer, ou seja, vai arcar com as consequências do seu próprio pecado, tá bom? Ou seja,
aqui fala sobre cada um pelos seus próprios pecados. Aqui quando diz, né, que é impossível uma pessoa pagar, ser punido pelos pecados de outra pessoa, nós podemos trazer para a expiação de Jesus Cristo, né? Assim como a lei diz que não é justo, né, se uma pessoa roubou, eu ser preso no lugar daquela pessoa, isso não é justo. Ao mesmo tempo, a gente olhando para a expiação, foi isso que aconteceu, né? Nós transgredimos os mandamentos, nós quebramos os mandamentos, nós pecamos. Estamos com a conta alta, no vermelho, né? Não podemos entrar no reino de Deus por causa de nossos próprios pecados. E o que acontece? Jesus Cristo, ele pagou pelos nossos pecados. Bom, então ele pagou por um pecado, por uma dívida que não é dele. Ele pagou um saldo muito alto, uma dívida muito alta que não era dele. Então, nesse caso aí, ele pagou, né, pelos nossos pecados. Então, algumas pessoas que falam, né, que por causa da transgressão de Adão, que nós estamos assim, bem, eu já quero colocar que a expiação de Jesus Cristo, ela tira esses dois efeitos da queda, tá bom? Porque ao Adão e Eva comerem do fruto proibido, trouxe duas consequências ao mundo: a morte física e a morte espiritual, que é o afastamento da presença de Deus. E pela expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade vai ser redimida da morte física, todos vão ressuscitar. Bom, então ele quebrou as ligaduras da morte, quebrou esse efeito da queda. E por meio à obediência e às leis do Evangelho, nós também podemos ser purificados de nossos pecados e assim poder habitar na presença de Deus. Então Adão e Eva nada tem a ver com a gente não conseguir chegar à presença de Deus. Bom, a gente vai conseguir por meio da expiação de Jesus Cristo. Bom, então, conforme diz a Escritura aqui, cada um é responsável pelos seus próprios atos, pelos seus próprios pecados, tá bom? E não somos punidos pela transgressão de Adão. Interessante essa palavra aqui, né? Porque ele fala assim: cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Repare que quando ele fala de nós, ele fala dos nossos pecados, mas quando ele fala de Adão, ele fala da transgressão de Adão. Qual é a diferença de transgressão e de pecado? Tá bom? Vou dar um exemplo aqui, porque Adão e Eva, eles não pecaram, tá bom? É retratado como uma transgressão. E o que seria uma transgressão então? Vamos colocar aqui na nossa lei de trânsito o farol vermelho, né? O farol vermelho é uma lei de trânsito que parou ali no farol vermelho, você não pode ultrapassar quando dá o farol vermelho. Caso você passa, você está violando a lei de trânsito. Só que o que acontece? Como essa lei pode ser justificada, né? Como pode ser justificada alguém passar no farol vermelho ali sem estar infringindo a lei, sendo justificado pela lei? Bom, se você está indo até o hospital socorrendo, né, uma pessoa ali que está gravemente ferida ou está em trabalho de parto de alguma maneira ali, correndo risco para a vida da pessoa, do bebê, não sei. Se você chega até ali e o farol dá vermelho, você olha para um lado, olha para o outro, não está nenhum carro vindo, o que você vai fazer? Você vai passar. Inclusive, se vir uma multa de trânsito, né, você vai apresentar o documento que foi até que estava no hospital e aquela multa ela é cancelada, né, ela fica justificada. Então, no caso da pessoa, o que é uma transgressão? É quebrar uma lei menor para cumprir uma lei maior. Por exemplo, você quebrou uma lei de trânsito que é menor para guardar o mandamento de salvar uma vida, que é muito mais importante. Bom, então aí nesse caso fica justificado ter ido além do limite determinado por lei ali. Então, ter quebrado a lei de trânsito. Torna-se então uma transgressão. Bom, espero que fique claro aí. Essa palavra transgressão também, ela tem a ver com os limites que Deus estabeleceu. Tá bom? Ele estabeleceu os limites para Adão e Eva dentro do jardim do Éden. E aí ele colocou termos, né, como o fruto que eles não poderiam comer.
Então, a partir do momento que eles comeu, eles fizeram o quê? Eles transgrediram aquela lei. Eles foram além do limite estabelecido por Deus, né? E por ir além dos limites estabelecidos por Deus, eles progrediram no sentido de poder ter filhos e ter semente, tá bom? Mas vamos estudar um pouquinho mais aqui sobre isso. Essa escritura ela é muito interessante. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo ensina assim, ó. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Novamente aqui, não é citado que eles pecaram, mas sim que cometeram uma transgressão, tá bom? Porque até mesmo Deus ele tinha dado um mandamento maior. Ele falou para não comer do fruto proibido, mas também disse que eles deveriam crescer e multiplicar e encher a terra. E os corpos de Adão e Eva, eles não poderiam fazer isso se eles não tivessem transgredido o primeiro mandamento, que era de comer o fruto, tá bom? Proibido. Então eles quebraram a lei menor para cumprir uma lei maior. E aqui conta, né, o apóstolo Paulo está falando que Adão ele não foi enganado, tá bom? Ele comeu consciente. E Eva, ela foi enganada. Então vamos ver no texto aqui como Satanás ele enganou Eva, né? Primeiro ele ofereceu a Adão, Adão falou que não comeria do fruto, tá bom? Então vamos no texto aqui, Gênesis capítulo 3, do versículo 4 em diante. Tentando dizer aqui também que Satanás ele tentou destruir o plano de Deus por meio de oferecer o fruto a Adão e Eva, tá bom? Mas se faz parte do plano Adão e Eva comer do fruto, como Satanás ele quis frustrar o plano de Deus? Como ele iria poder fazer isso? Bom, se Adão, uma das maneiras que ele poderia ter feito isso é que se Adão e Eva comessem do fruto proibido e imediatamente estendessem a mão e comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam para sempre naquela transgressão que eles haviam comido, praticado. E aí então eles viveriam afastados da presença de Deus e o plano de Deus estaria frustrado. Então essa era um dos planos de Satanás ali, tá bom? Mas não foi isso que aconteceu, a sabedoria de Deus era maior. Bom, vamos no texto aqui. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, né? Não morrereis. Porque ela tinha acabado de falar, né? A serpente, o diabo falou: olha, de toda árvore do jardim você não pode comer livremente. E ela falou: de toda árvore do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim ordenou Deus que eu não comesse e que nem nele tocasse, né? E aí ele pegou e falou: porque ela fala, explicando, né? Porque no dia em que dele comer, certamente morrerei, me disse Deus. E aí Satanás já começa mentindo, né? Certamente não morrereis, né? Sendo que ali seria uma morte dupla, né? Tanto a morte física ocorreria, como também a morte espiritual, né? A morte, o afastamento da presença de Deus. Só explicando um pouquinho aí sobre esse fruto, não é uma maçã, algumas pessoas até brincam falando que é um coco, né? Porque Adão e Eva ali tomou, né? Como se fosse bebê, tomou e comeu, e não é nada disso. Não é nenhum fruto que nós temos aqui nesse momento, tá bom? O fruto do conhecimento do bem e do mal, ele fez uma transformação no corpo de Adão e Eva. E a partir do momento que eles comeram, começou a ter um processo químico em seu corpo ali, de modo que começou a correr sangue em suas veias, tá bom? Então eles começaram a ser mortal a partir do momento que comeram o fruto ali do conhecimento do bem e do mal. Mas vamos lá, continuando aqui. Até parando para pensar aqui um pouquinho, né, a respeito de que é uma transgressão, eu poderia ensinar aqui que Adão e Eva nada mais, nada menos fizeram do que quebrar a palavra de sabedoria. Eles comeram, ingeriram algo que lhe foi proibido, né? Então, basicamente, eles quebraram a palavra de sabedoria. Não foi um pecado grave, né? Eles cometeram uma transgressão. Tá bom? Vamos continuando aqui. Então, a serpente falou que eles não morreriam, né? Satanás disse que ela não morreria. E aí, olha só no versículo 5, né, de Gênesis 3. Satanás diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
lhe abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher viu que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Bom, aqui é bem resumido mesmo, mas o apóstolo Paulo lá já explicou, dizendo que Adão não foi enganado. Quem foi enganado nesse caso aqui foi Eva, né? Que ele estava mentindo para Eva que ela não morreria. E olha só que interessante aqui, como Satanás ele começou a falar mal, né, do Pai Celestial e de Jesus Cristo ali, que havia ordenado não comer do fruto. Quando ele diz aqui, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se lhe abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e do mal. Ou seja, basicamente em minhas palavras, Satanás estava dizendo assim, olha, Deus te proibiu de comer esse fruto porque ele é egoísta. Ele não quer que você se torne como ele é. Tá bom? Porque se você comer desse fruto aqui, você vai se tornar como ele, conhecendo o bem e o mal. Olha só, é completamente inverso do que nós aprendemos. Porque tudo que nós fazemos, guardamos os mandamentos aqui, nós tentamos nos parecer o máximo parecido mais com o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Nós aprendemos a seguir, eles é nosso exemplo perfeito. Então nós temos que nos tornar cada vez mais semelhantes ao nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. E é isso que ele nos ensina. E aqui Satanás dizendo que não, né? Que eles é como se fosse egoísta, né? Não, eles não querem que você se torne igual a eles, né? E olha só, Eva admirava, né, o Pai Celestial, Jesus Cristo. É bom demais estar na presença de Deus. Então certamente ela sentiu o desejo de ser como eles também, no sentido de ter, né, a companhia, poder estar junto ali. Então olha só que interessante, Satanás, ele dessa maneira, ele enganou ela, né? E aí, quando ele falou dessas coisas para Eva, como diz aqui, ela viu que era desejável para lhe dar entendimento, que ela queria realmente ser como o Pai Celestial e Jesus Cristo. Eu quero ser como o Pai Celestial e Jesus Cristo. É por isso que nós guardamos os mandamentos, né? E procuramos fazer as coisas melhores. Bom, então dessa maneira aqui, Eva comeu do fruto, tá bom? E foi enganada porque realmente trouxe a morte ali. Satanás misturou verdades com mentira, porque verdadeiramente o fruto trouxe o conhecimento ali. Eva passou a conhecer o bem e o mal a partir do momento que comeu o fruto ali, que cometeu essa transgressão. Mas certamente também ela morreria. Então quando Paulo diz aqui que Adão não foi enganado, é porque Eva comeu primeiro. E aí Eva levou o fruto ao seu marido, né? E aí, ao oferecer o fruto ao seu marido ali, algumas coisas passou na mente de Adão, né? Por exemplo, né, ele falou, bom, ela comeu e eu sei a consequência disso, ela vai ser expulsa do jardim do Éden. Então a primeira coisa que ele deve ter pensado, e eu vou ficar aqui sozinho, né? Quem vai ficar sozinho aqui é Quay, né? Não, mas isso é só uma brincadeira. Mas, falando assim, dessa maneira, né, que Eva seria expulsa e ele ficaria sozinho, ele lembrou do mandamento que Deus deu. Quando Deus casou Adão e Eva no jardim do Éden, ele disse, ela é osso do teu osso e carne da tua carne. Ou seja, ela faz parte de você, Adão. Vocês dois têm que estar juntos. Então, Eva era inevitável, Eva seria expulsa, né? E aí também ele lembrou do mandamento que Deus tinha dado a ele, né? Dizendo assim, ele até responde, né, para Deus quando Deus pergunta por que ele comeu do fruto, ele diz, a mulher que me deste e ordenaste que permanecesse comigo, deu-me do fruto da árvore e eu comi. Está lá em Moisés 4:18. Então ele falou, basicamente Adão está dizendo aqui, Senhor, eu guardei o teu mandamento de permanecer com a mulher que você me deu. Bom, então eu comi do fruto para permanecer com ela, porque o Senhor me deu esse mandamento. Porque o Senhor deu o mandamento de que possamos crescer e multiplicarmos e enchermos a terra. Se Eva, eu estou falando em minhas próprias palavras aqui, e as coisas que estavam certamente na cabeça de Adão ali.
Porque se ela fosse expulsa, como é que eles teriam filho junto? Como é que eles teriam semente junto? Né? Então, nesse sentido aqui, Adão, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, consciente do que ele estava fazendo. Eva foi enganada por Satanás, mas ele comeu consciente de guardar um mandamento maior de Deus. Ou seja, ele quebrou uma lei menor para guardar uma lei maior. Ele cometeu uma transgressão. Tanto Eva como Adão cometeram uma transgressão. Bom, é fascinante pensar que após a queda de Adão e Eva, toda a humanidade, né, pôde nascer então, né? E aí nós temos esses dois obstáculos que nos impedem de voltar à presença de Deus, que é a morte física e a morte espiritual, o afastamento da presença de Deus, que é ocasionada aí pelo pecado, né? O pecado nos afasta da presença de Deus. E esses dois obstáculos foram vencidos por Jesus Cristo. Então ninguém na terra pode dizer que não vai ser salvo por causa de Adão e Eva, tá bom? A expiação de Jesus Cristo, ele cobriu essa transgressão e pode cobrir os nossos pecados se nós nos arrependermos e fizermos convênios com o Senhor. Tá bom? Eu vou terminar a mensagem aqui, dessa regra de fé 2, com o testemunho de Eva, né? Após ser lhe ensinado o plano de salvação, falar da redenção, que se ele se arrependesse e guardasse os mandamentos, eles seriam redimidos dessa queda, ou seja, voltariam novamente à presença de Deus. Olha as palavras de Eva aqui em Moisés 5:11. E ouviu todas essas coisas e alegrou-se, dizendo: se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente, jamais teríamos conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção e vida eterna, que Deus concede a todos os obedientes. Então esse foi o testemunho aí de Eva, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, falando sobre a segunda regra de fé, tá bom? Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.